Graças a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 26, o versículo 36, que diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Levanta a palavra do Senhor para o alto. Vamos orar. Senhor Deus, eis aqui a tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, que eu venha diminuir, Senhor, que eu venha crescer, porque sem ti nada eu posso fazer, Senhor. Mas fala conosco, fala com a tua igreja nessa manhã de hoje, ó Deus. Nesse culto, ó Pai, de celebração da ceia. Nos ensina, meu Deus, através da sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode se assentar, irmãos. Em nome de Jesus. Graças a Deus. É um texto conhecido, Jesus no Getsêmani. Nós vemos aqui Jesus ele indo até o monte do Getsêmani orar. A Bíblia Sagrada diz que aonde Jesus ia, sempre ele tinha 3 discípulos que o acompanhavam. Todos o acompanhavam, mas havia 3 que Jesus, ele quando ia fazer coisas em oração, ia fazer coisas particulares, sempre Jesus chamava Pedro, Tiago e João, que são os 2 filhos de Zebedeu. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus indo ao monte de Getsêmani, ele chamou Pedro, Tiago e João, falou: vamos comigo lá no monte que eu vou orar. E a Bíblia Sagrada diz que chegando ali no monte, Jesus começou a se entristecer, Jesus começou a se angustiar, e disse para eles: olha, ficai aqui porque eu vou um pouco mais adiante para orar. Se eu fosse colocar um tema para essa mensagem, eu colocaria o tema: o significado do cálice. Porque a Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus, ele começou a se angustiar, a se entristecer, e quando ele foi orar, ele se prostrou orando ao Pai. A Bíblia Sagrada vai nos dizer, em outros evangelhos, que Jesus chegou a suar gotas de sangue, de tanta angústia que ele estava sentindo. Ele orou ali, e na hora que ele estava orando, ele começou a se entristecer e se angustiar, porque o Pai estava mostrando para ele o que ele ia ter que passar. O Pai estava mostrando para ele o que ele ia ter que sofrer, o que ele ia ter que carregar aquela cruz pesada. Ele ia ser escarnecido, esbofeteado, pregado, ia ser colocado sobre a cabeça dele uma coroa de espinho. Ele olhando e vendo aquela visão, tendo aquele sentimento de tristeza, ele falou ao Pai, na sua natureza humana, ele clamou ao Pai dizendo: Pai, se for possível, Pai, passa de mim esse cálice. Aleluia. Passa de mim esse cálice amargo, é difícil, mas que não venha a ser o que eu quero, mas que venha a ser o que tu queres, Senhor. Que não venha a ser a minha vontade, mas que a tua vontade venha a prevalecer sobre a minha vida. Eu já vi muitas pessoas pregar dizendo que esse cálice a qual Jesus estava dizendo era o cálice da ira de Deus. Mas o Senhor me faz entender dentro da palavra que esse cálice não era o cálice da ira de Deus. Porque se fosse o cálice da ira de Deus, que ele estava aqui orando, rogando ao Pai para que passasse, ele não teria falado para os 2 filhos de Zebedeu, antes de subir até o monte de Getsêmani. Eles chegaram até Jesus e falou: Senhor, permita com que o meu irmão sente do seu lado direito e o outro sente do seu lado esquerdo lá na sua glória. Jesus olhou para eles e disse assim: olha, podereis vós beber o cálice que eu bebo,
mas sentado do meu lado direito e do meu lado esquerdo só pertence ao meu Pai que está no céu. Então quando Jesus disse assim: ei, vocês vão beber o cálice que eu bebo, esse cálice é um cálice, irmão, de sofrimento. Não era o cálice da ira, porque Deus jamais derramaria a ira sobre os filhos de Zebedeu, porque o cálice da ira de Deus, a Bíblia relata em Apocalipse, que ele descerá sobre os filhos da desobediência, lá na grande tribulação. A igreja, nós não estaremos mais aqui, nós estaremos com o Senhor lá na glória, adorando e glorificando o nome dele. Aí sim o cálice, as taças da ira de Deus será derramada sobre essa terra, sobre os homens, sobre os filhos da desobediência. Se fosse assim, Jesus não falaria para ele: olha, vocês vão beber o cálice que eu bebo. Jesus está dizendo para ele: não é o cálice da ira, é o cálice do sofrimento. Até mesmo por ser, de ser morto por amor à vontade do Pai. Nós vemos que ali não passou muito tempo depois da morte de Jesus, Tiago, um dos filhos de Zebedeu, foi morto à espada por Herodes. Herodes o matou à espada, morreu por amor a Cristo. Então ele bebeu esse cálice, o cálice do sofrimento, da perseguição. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que quando Jesus terminou de orar, e já veio logo ali Judas, ele descendo do monte, Judas com os soldados, e ali muitos conhecem a história, porque Judas tinha entregado Jesus e disse: olha, aquele que eu beijar é ele. E aí quando Jesus desceu, porque Jesus ele se vestia como qualquer outra pessoa, Jesus não se vestia para se aparecer, Jesus não se vestia diferente para dizer: olha, eu sou. Não, mano. Jesus era humilde, simples, ele andava no meio dos camponeses, entrava na casa dos pecadores, ele era humilde. E os soldados disseram: e aí, como é que nós vamos saber que é ele? Aí Judas Iscariote falou: não, aquele que eu beijar, esse é Jesus. E aí Judas o beijou, e na hora que Judas o beijou, a Bíblia Sagrada vai dizer que após Jesus ser traído, Pedro, ele sacou a espada da bainha, ele cortou a orelha do servo do sumo sacerdote chamado Malco. E quando isso aconteceu, Jesus foi lá, colocou a mão sobre a orelha do sumo sacerdote, colando a sua orelha novamente, curando aquele homem. E aí Jesus olhou para Pedro e disse para Pedro assim: Pedro, porventura não beberei eu o cálice a qual foi dado para mim pelo meu Pai? Porventura eu vou rejeitar esse cálice, Pedro? Eu não posso, porque o meu Pai tem propósito, e eu vim para realizar o propósito do meu Pai. Nós vemos, irmão, que muitas pessoas hoje em dia não querem mais beber esse cálice, que é o cálice do sofrimento. A Bíblia Sagrada vai dizer que Jó, muitos conhecem a história, chegou uma certa feita, a mulher dele o amaldiçoou, e ele olhando para ela disse assim: mulher, fala-te como uma louca, recebemos o bem de Deus até agora, por que não receberíamos o mal? Tem pessoas, irmãos, que só querem receber o bem de Deus. Quando sobrevém o mal sobre a vida dele, ele já quer desviar, já quer se afastar, não quer mais saber de Deus, das coisas do céu. Tem pessoas que não querem sofrer os danos, não querem sofrer as aflições que Jesus disse e prometeu. É promessa de Jesus, disse: ó, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus disse, a promessa dele: ó, por causa de mim, por amor de mim, muitos de vós serão escarnecidos, perseguidos, esbofeteados, muitos serão presos, e até mesmo muitos serão mortos por amor a mim. Muitos de vós serão lançados na prisão, o mundo vos odiarão, porque vós não sois do mundo, porque se vocês fossem do mundo, o mundo vos amariam, mas vocês não são desse mundo. A sua pátria está lá no céu, nós somos cidadãos do céu, estamos aqui só de passagem, e precisamos entender, às vezes mesmo sendo difícil compreender, que o sofrimento, as aflições fazem parte de um processo. E que processo é esse? É um processo de lapidação, é um processo de preparação para nós entrarmos no reino de Deus pelas portas. A Bíblia diz que o seu servo jamais será melhor do que o seu senhor. Se o seu senhor foi caluniado, nós também seremos. Se ele foi escarnecido, nós também seremos. Se ele foi preso, nós também seremos. Se ele foi morto, nós também seremos. Nós não somos melhor que o nosso Senhor. E tem pessoas que não querem sofrer o dano, não querem sofrer por amor a Cristo.
Precisamos sim glorificar a Deus e saber que o Senhor, quando Ele permite nós passarmos uma situação, é porque Ele está nos provando. Quando Ele permite nós passarmos alguma coisa que sobrevém sobre a nossa vida, é o Senhor provando a nossa fé, é Ele nos preparando para ver como é que está a nossa vida diante dEle, para ver se no momento das angústias, no momento das tristezas, se nós vamos reclamar, blasfemar, murmurar, questionar, se nós vamos querer voltar para trás. Deus permite, né, tudo isso, mas o maior propósito, irmão, das lutas e sofrimentos é o nosso amadurecimento. Você só vai amadurecer quando você passar experiências com Deus, processos com Deus. Aí você vai amadurecer, você vai crescer espiritualmente. E quando você cresce espiritualmente, você recebe mais de Deus. Você é usado mais por Deus, é usada mais por Deus. Você amadurece, você deixa de ser menino e para de fazer as coisas de menino e começa a fazer as coisas de uma pessoa adulta. Se nós formos, irmãos, desfragmentar o cálice que Jesus bebeu, ali na sua morte, quando Ele se entregou na cruz, nós vemos que o primeiro cálice que Ele bebeu foi o cálice da rejeição. Jesus foi rejeitado pelos judeus. João capítulo 1, versículo 11, Ele diz: eu vim para aqueles que eram meus, mas eles me rejeitaram e não me aceitaram. Jesus veio para os judeus, para a nação eleita. Mas ele disse: mas aí como eles me rejeitaram e me negaram, todos aqueles que creem em mim, todos aqueles que me aceitam, a esses eu lhe dou o poder de serem feitos filhos de Deus, herdeiros do céu. Todos aqueles que me aceitarem se tornarão herdeiros, se tornarão filhos. Então o primeiro cálice que nós vemos Jesus passar foi o cálice da rejeição. O segundo cálice que nós vemos Jesus passar foi o cálice da perseguição. Porque Jesus começou a pregar, começou a fazer milagres no dia de sábado, começou a fazer maravilha, e a Bíblia Sagrada diz que os judeus começaram a perseguir Jesus. Os maiorais, os religiosos, vindo ali que tinha um homem que trazia uma doutrina diferente da deles, viu ali que tinha um homem que onde ele passava, cegos começavam a enxergar, mudos começavam a falar, paralítico começava a levantar. Eles começaram a olhar e dizer: não, tem alguma coisa errada, precisamos parar esse homem. Começaram a perseguir Jesus. Jesus sofreu o cálice da perseguição também. E logo após nós vemos Jesus tomando o cálice da acusação. Ele, sendo inocente, ele foi acusado como culpado. Ele foi condenado à morte, morte de cruz. Morte de cruz naquele tempo, irmão, era somente para os assassinos mais perigosos. Morte de cruz só morria aquelas pessoas, só eram condenadas aquelas pessoas que eram considerados malditos. Mas a Bíblia diz que Jesus se fez maldito por nós. Jesus carregou toda a maldição ali da humanidade na cruz do Calvário. Aleluia. Logo após nós vemos Jesus bebendo o cálice da traição. Jesus sendo traído ali pelo aquele que comia na sua mesa. Tem pessoas que comem na mesa, estão na mesa, mas estão traindo Jesus com as suas ações, com as suas atitudes, com a sua prepotência, com a sua arrogância, com a sua exaltação. Estão traindo o Senhor, porque não estão fazendo aquilo que Ele tem mandado fazer. A Bíblia diz assim: aquele que quer governar, seja como quem serve. Está dizendo, é aquele que quer ser grande, seja pequeno primeiro. Aquele que quiser ser exaltado, ele se humilha, porque aquele que fosse humilhar, eu exaltarei. Mas aquele que se exaltar, eu mesmo o abaterei. Aleluia. Jesus passou ali também, bebeu também o cálice da humilhação. Que cálice da humilhação? Após ele ser condenado, a Bíblia Sagrada vai dizer que os soldados pegaram ele, colocaram uma venda nos seus olhos e começaram a bater, dar murro em Jesus, dizendo: você não disse que é o Filho de Deus? Então descubra aí quem está te batendo. Quem te bateu agora? Esmurrava Jesus. Jesus começou a passar por aquela humilhação. Diga aí, você não é o Filho de Deus? Então você sabe quem te bateu agora, quem te chutou agora. E começaram a humilhar Jesus. Jesus bebeu o cálice da humilhação. Jesus sofreu também o cálice do flagelo. Ele foi flagelado. O que é flagelo, irmão? Ele foi escarnecido, ele foi chicoteado.
Soldados pretorianos, quando fala assim, os soldados pretorianos, é aqueles soldados mais fortes que existiam naquele tempo. Por isso chamavam soldados pretorianos, eram os soldados mais fortes. Colocaram Jesus amarrado e começaram a chicotear o mestre. E chicoteava que a dor era intensa. Começaram ali a flagelar o mestre. Pegaram uma coroa de espinho, colocaram na cabeça do mestre. Pegaram as vestes do mestre, rasgaram, lançaram sorte. Colocaram sobre ele um pedaço de pano, como se fosse uma púrpura de cor de ouro. Você não disse que é o rei? Vamos colocar o manto do rei aqui nele, junto com a coroa de espinho. Começaram a escarnecer. O outro cálice que Jesus bebeu foi o cálice das dores, irmão. Mesmo Jesus ensanguentado, chicoteado, ele teve que carregar uma cruz pesada. E teve que carregar aquela cruz sentindo dor. Ele seguiu a via dolorosa, a caminho do lugar chamado Gólgota, carregando uma cruz pesada, com as suas costas sangrando, o seu sangue, quem sabe cada pisadura que ele dava, ele deixava a marca do seu sangue na terra. O sangue descia sobre a tua face, por causa dos cravos que estavam cravados sobre a sua cabeça. Ele começou a sentir dores, ele bebeu o cálice da dor. Quer ver outro cálice que ele bebeu? O cálice da sentença. Foi crucificado. Quando chegou lá no alto do Gólgota, pegaram ele, deitaram ele ali naquela cruz, pregaram as suas mãos com pregos afiados. Suas mãos não, pregaram no seu pulso. Por que muitos dizem mão? Porque não foi na mão, ele foi pregado no pulso. Pregaram os seus dois pés. E na hora que levantaram aquela cruz, o peso do corpo de Jesus, ele foi para frente, rasgou aquele prego que estava no seu pulso, rasgou e parou no meio da tua mão. Jesus sofreu aquelas dores ali na cruz do Calvário. E sabe qual foi o cálice que nós formos desfragmentar? O último cálice que Jesus bebeu foi o cálice do silêncio do Pai. Ele estava passando toda aquela dificuldade, tudo aquilo ele passou. Mesmo assim ele perdoou ali os seus acusadores. Falou: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Mesmo assim, como cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro, como profetizou Isaías. Mas quando chegou lá, que ele já estava carregando todos os pecados da humanidade, todas as nossas enfermidades, a Bíblia diz que ele olhou para o céu e disse: Eli, Eli, lama sabachthani. Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ele viu que Deus não estava com ele naquele momento, porque precisava se cumprir o que estava escrito: que faz separação entre o homem e Deus são os nossos pecados. E naquele momento Jesus estava carregando todos os pecados da humanidade. E aí houve uma separação entre Deus e o homem, entre Deus e a natureza humana de Jesus. E ele bebeu o cálice do silêncio. Quantas vezes nós oramos, passando situação, nós oramos querendo saber, dar uma resposta. Tem pessoas que correm até atrás de profeta aqui, profeta ali, para ver que se Deus fala alguma coisa. Irmão, vamos correr atrás da palavra, vamos correr atrás de Jesus. O nosso socorro não vai vir do homem, não vai vir da mulher, não vai vir do pai, não vai vir da mãe. O nosso socorro vai vir do Senhor, que fez os céus, que fez a terra. E nós vemos aqui Jesus, ele sofrendo, bebendo esse cálice, para nos ensinar, dizendo: ei, vocês precisam aprender que no mundo vocês terão aflições, mas tenham de bom ânimo. Paulo disse assim: eu me alegro quando eu sofro as aflições como meu Senhor. Quando eu sofro por amor a Cristo, eu me alegro, porque eu me sinto participante dos sofrimentos do meu Cristo. Sofremos, irmão, mas esse sofrimento é passageiro. Paulo vai dizer: ei, o que você passa hoje, essa tribulação, ela é leve e momentânea. É leve e momentânea essa tribulação que você passa, mas ela tem produzido em cada um de vocês um peso de glória. Um peso de glória. Porque Paulo vai, para terminar essa mensagem, Paulo ainda vai frisar: ei, nada nesse mundo, nada que tem aí fora, nem ouro, nem prata, nada é comparado com a glória que há de se revelar em cada um de vós naquele grande dia.
irá se revelar em cada um de nós. Naquele dia não haverá mais sofrimento, irmão, não haverá mais dor, não haverá mais enfermidade, mais tristeza, mais lágrima, porque ele diz assim: naquele dia eu enxugarei dos teus olhos todas as lágrimas. Vale a pena sofrer por amor a Cristo, porque nós temos uma coroa de glória nos esperando. Vale a pena passar por esse caminho apertado, estreito, que muitas vezes machuca, muitas vezes faz a gente chorar, muitas vezes faz a gente até mesmo sentir dores, mas vale a pena seguir esse caminho estreito, porque é Ele que nos levará para o céu, é Ele que nos levará para esse lugar de glória que Jesus prometeu. Ele disse: vou preparar lugar, e novamente eu voltarei para buscar vós, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Jesus virá nos buscar, irmão, para estar com Ele. Nós devemos estar preparados. Que nenhum sofrimento, quando você for passar algum sofrimento na sua vida, olhe para a cruz. Olhe para o sofrimento que Jesus passou. Olhe, tente ver se o sofrimento que você está passando hoje, se ele se compara a pelo menos 1/3 do sofrimento que Jesus passou na cruz. Ele podia ter largado tudo, podia ter abandonado. Ele chegou até a dizer: olha, se eu quiser, eu peço ao meu Pai 12 legiões de anjos. Olha, 12 legiões de anjos, se eu me livro disso agora. Mas não, eu preciso beber o cálice. Aleluia. Eu preciso passar por isso, porque a humanidade precisa de um Salvador. Os homens precisam ter os seus pecados perdoados. Os homens precisam se reconciliar com meu Pai que está no céu. E Jesus sabia que ele precisava passar por aquilo. Então que nós devemos passar sim, como Paulo diz: em tudo dai graça. Logicamente você não vai dar graça pela dor que sobreveio sobre a tua vida. Ninguém vai dar graça porque descobriu que está com uma enfermidade. Ninguém vai dar graças porque perdeu um ente querido. Mas quando Paulo diz assim, tudo dai graça, ele está dizendo: ei, não é para você dar graças pela situação que sobreveio, o mal que sobreveio, mas é para você dar graças em tudo, por saber que Cristo, em todas as circunstâncias, Ele está do seu lado, Ele está contigo, Ele está te ajudando, Ele está te dando força, Ele está te capacitando, Ele está te consolando, Ele está enxugando as tuas lágrimas, e Ele está te mantendo de pé. Que Deus abençoe. Guarde essa palavra em vossos corações, em nome de Jesus. Que Deus abençoe as vossas vidas. Graças a Deus. Deus, Ele é fiel.